Graça e paz, amados, muito bom dia, glória a Deus, mais uma semana, iniciando aqui hoje já 8 de junho de 2026, para a glória do Senhor Jesus. 1 Coríntios 10:31 nos ensina: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. E este canal é para a glória de Deus. Logicamente que, como eu falo sempre, aqui é uma escola para mim. Eu já começo já recebendo, já aprendendo. Quando eu abro as escrituras, começo a buscar os paralelos, começo a buscar o significado da palavra, começo a buscar a exegese, trazendo do livro que muitos usam como livro de história, mas não é. Este aqui é um livro que a gente traz para o século XXI, para o tempo presente e o tempo vindouro. Logicamente que o tempo que se passou também, mas precisamos crescer em graça e em conhecimento. E a palavra aqui nos traz, terminamos sexta-feira sobre as bem-aventuranças e ainda continuamos, porque ela começa desde o 3 e vai até o 11. E hoje estamos no verso 9 que diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, que nos revele as profundezas da tua palavra. Glória a Deus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos aqui na tua presença, buscando o conhecimento que vem do Senhor, buscando compreender como ser verdadeiros discípulos, como sermos verdadeiramente felizes, verdadeiramente abençoados e verdadeiramente afortunados. Pois a palavra do Senhor nos remete a isso. Ó Pai, assim como a palavra hoje nos ensina sobre essa pacificação, que consigamos juntos, de alguma forma, não só os externos, aqueles que vêm com contenda contra nós, mas também em nós mesmos, a gente conseguir essa paz, a gente conseguir a estar na posição de não ter mágoas, nem ressentimentos, nem rancores, e viver o que a palavra do Senhor nos ensina. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus, que eu consiga levar aos meus irmãos esta forma aprovada de vida. Glória a Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos, glória a Deus. Então, vamos entender aqui um pouco. No verso 1, mais uma vez, eu preciso lembrá-los que Jesus, vendo Jesus as multidões, ele começa assim este sermão: subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos. Ou seja, ele até gostaria muito de que todos o ouvissem sobre estas palavras. Mas aqui fala que só os seus discípulos aproximaram-se dele. Irmãos, eu preciso trazer também relatos de Jesus em João 8:32, que vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só que eu preciso enfatizar que essa palavra, esse versículo, ele começa com E. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esta ação do E, ele vem aqui do verso 31, que diz: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Ou seja, aqui também deixa claro que os discípulos são aqueles que ouvem a palavra de Deus.
ouvem e a praticam, porque aqui diz: se permanecerdes na palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Amados, quando falamos também das bem-aventuranças, que vamos já seguindo aqui para falar sobre os pacificadores, bem-aventurados são aqueles verdadeiramente felizes e abençoados e afortunados. Então, esses felizes são esses, verdadeiramente. Eles são afortunados, são abençoados e são felizes. Desculpa, gente, eu estou meio ruim da garganta. Então a palavra aqui segue aqui conosco. E o que são os pacificadores? Os pacificadores, meus irmãos, esse versículo nos traz uma forma da paz espiritual, não só apenas de cessar lutas, brigas, guerras, mas quer dizer também sobre você ter a paz espiritual, de você não levar para o teu coração, ou a tua mente, ou da mente ao coração, mágoas, ressentimentos, rancores. Você está nessa posição de paz, a paz que excede todo entendimento. Rei Salomão nos traz o inverso disso, o que seria aqui em Provérbios 6, a partir do 16. Olha bem, o contrário de pacificadores são criadores de contendas. Olha bem o que Deus revela em Salomão aqui. 6 coisas o Senhor aborrece. A 7ª, a sua alma abomina. Primeiro, olhos altivos. Segundo, língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Terceiro, coração que trama projetos iníquos. Quarto, pés que se apressam a correr para o mal. Quinto, testemunha falsa que profere mentira. Sexta, olha bem o que é a 7ª, que ele diz aqui que a 7ª, a sua alma abomina. E a 7ª é o que semeia contendas contra os irmãos. Então não venham, não venhamos nós falarmos que somos discípulos de Jesus, discípulos de Deus, que somos, de alguma forma, dentre esses bem-aventurados, os pacificadores que serão chamados filhos de Deus. Não venhamos nós dizer isso se praticarmos uma dessas coisas. Se termos olhos altivos, língua mentirosa, se termos mão que derrama sangue inocente, se termos o coração que trama projetos iníquos, se tivermos os nossos pés apressados para o mal, e se formos mentirosos testemunhando por aí, e muito menos semeando contenda entre os irmãos. Os verdadeiros discípulos são aqueles, como está em João 8,31, que permanece na palavra de Deus. E sim, aí sim, sois verdadeiramente meus discípulos. Jesus Cristo afirma isso. Então, se entendermos, para sermos chamados filhos de Deus, temos que estar nessa posição de pacificadores, não de criadores de contenda. Temos que estar na posição dos que verdadeiramente recebem a palavra de Deus, pratica a palavra de Deus. Aqui, nesse sequencial desse estudo, para que vocês entendam, aqui no próprio Mateus 5, no verso 25, olha que dádiva. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido
à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Então, quando você falhar com um amigo, com um irmão, ou quando eles mesmos falhar com você, enquanto estiver no domínio ali, enquanto estiver no caminho, vai sem demora a esse adversário, para que você depois não tenha que pagar até o último centavo. Porque aqui, logicamente que estamos falando de justiça terrena, sobre levar ao juízo, o juiz ao oficial e depois você ser recolhido à prisão. Só que logicamente que estamos tratando aqui de vida espiritual e você pode ser levado à prisão por você não exercer a compaixão, a misericórdia e não ser dentre esses bem-aventurado dentre os pacificadores. Você nem vai ser chamado filho de Deus, nem vai ser liberto, porque João 8,32 nos ensinou que verdadeiramente serão discípulos aqueles que guardam a palavra de Deus. E você aqui neste caso, trazendo aqui para uma forma espiritual, você pode ser recolhido à prisão, assim como aqui nos traz que você depois vai pagar até o último centavo por não ter posição de pacificador. Pode ter sido outro que criou contenda, pode ter sido outro que teve problema contigo, pode ter sido outro que fez injustiça contigo, que essa justiça aqui vai ser tratada. Mas se você ainda pelo caminho não retratar isso, você vai ficar num cativeiro, numa prisão espiritual. Você certo ou errado naquela demanda. Porque aqui está dizendo, para vocês entenderem, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Porque senão, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo, dali daquele cativeiro, daquela prisão que o juiz ou oficial de justiça pode te levar. Só que temos também um juiz lá no céu, para que a gente também tenha a posição de misericórdia, de compaixão e de ser o contrário dos criadores de contenda, e sim ser o pacificador. Então que tenhamos paz para conduzir a nossa vida, a nossa passagem terrena. E aqui ele continua nos ensinando: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu amigo. Eu, porém, aqui foi falado sobre a vingança. Aqui atrás aqui dos juramentos da vingança, aí Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Mais uma vez, para ser considerado filho do Pai Celeste, nós temos que ter essa posição de misericórdia, de orar pelo inimigo, aliás, de amar e orar pelo inimigo. Esta é a posição dos pacificadores. E aqui a palavra ainda continua nos ensinando, aqui no 23 com o verso 24. Olha bem, você que é um crente, você que é um evangélico, ou você que é um cristão verdadeiro, olha bem onde você erra, se você assim não fizer. E eu já vou fechando este raciocínio por aqui. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faze a tua oferta.
Entre em acordo sem demora. Aí vem aquele verso que eu falei sobre as questões do cativeiro espiritual. Então aprendemos aqui nessa manhã, meus amados, que os pacificadores, aqueles que buscam a paz que excede todo entendimento, certo ou errado, isso não é propriamente um ensinamento que Deus fala assim, olha, isso daqui é um conselho. Não. Ali Deus deixou muito claro para mim e para vocês que para ser chamados verdadeiramente discípulos, para ser dentre os que serão filhos de Deus, nós temos que ser dentre esses pacificadores, que Ele nem aceita a nossa oferta na igreja, se a gente tiver essa demanda ou estarmos neste cativeiro espiritual, por não conseguir a perdoar e nem a amar ou nem orar pelo teu inimigo ou pelo nosso inimigo. Então aprendemos, para ser chamado filhos de Deus, nós temos que ser dentre esses pacificadores. Aprendemos que os verdadeiros discípulos vai em lugares altos ouvir o que a verdade das Escrituras nos diz. Aqui era Jesus, mas como eu disse para vocês, Jesus é o verbo que se fez carne, é o verbo logos do grego, que é a palavra, e a palavra é Ele. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele, quando orou ao Pai, quando ia voltar, quando ele ia passar pelo processo de ser chicoteado por mim e por vocês, ele foi e disse ao Pai, naquela oração, santifica-os na verdade, a verdade é a tua palavra. Então receba em nome de Jesus, inicie essa semana com a palavra de Deus sobre a sua vida, reflita sobre essas questões dos inimigos. Não é porque você está certo em uma contenda, em uma demanda, que você está sendo abençoado por Deus, porque muitos pensam assim, olha, eu estou fazendo a justiça. A justiça de Deus é o contrário dessa justiça que aparentemente é do certo e o errado. Porque o certo é exercermos a nossa compaixão, a nossa misericórdia. O certo é amar o inimigo, o certo é orar pelo inimigo. E esta é a palavra que o Senhor deixa claro, que somos chamados filhos, que seremos verdadeiramente felizes, abençoados e afortunados, e também, como ele disse em João 8,31, pois se ouvir a minha palavra, verdadeiramente será meu discípulo. E glória a Deus, os meus discípulos, que ele estava falando com muitos. Amém? Glória a Deus, desejo a cada um de vocês uma abençoada semana com a posição sobre a palavra de Deus. E glória a Deus por isso. Fique em paz.